Estados alterados de consciência são uma alteração qualitativa no padrão global de funcionamento mental, que o indivíduo sente ser radicalmente diferente do seu modo usual de funcionamento. Os jogadores agendam dia, horário, escolhem estratégias e partem para a competição. Lembra o brincar de soldado e índio de outrora. A diferença é que hoje este brincar acontece no espaço virtual ou no cyberespaço, utilizando teclados, mouses, webcams e não estilingues ou as espadas com cabos de vassouras. Entre 12 a 16 anos. Entre 10 a 18. Desde criança de 12, 13 anos até 20, 25 anos. Olha, não tem específico não. Vai de garoto de 3, 4 anos até... Agora se tivesse aí uns 10 minutos atrás, você vê o cara com 30 anos. Tem uns que se fica muito tempo mesmo, acima de 5 horas, tem que dar uma pegada no pé, porque senão vira zona. Os pais buscar porque é muito tempo colado na frente do computador. Aí, por exemplo, da escola e não ir pra casa, vou vir direto pra casa. E os pais vêm buscar. Briga pelo jogo. Tipo, eles chegam na escola, eles vão se juntar pra jogar. Aí acaba um ganhando do outro, ele não curte e tal, começa a brigar. Tem gente que antes de ir pro colégio, depois sai do colégio, fica meia horinha, uma horinha. Agora tem gente que nem pro colégio vai e fica coisa de 4, 5 horas direto. E tem gente que fica sem comer, depois passa até mal e fica jogando. Teve uma vez que teve um menino que ficou 8 horas sem parar de jogar. Tanto que a mãe até ligou aqui pra eu inibir ele de jogar. Só ele com bastante negócio mais criançada, né? Criançada quando tá jogando, esse negócio de roubar a tela, que um vê onde o outro tá e acaba matando e tal. Então eles ficam bem nervosos, falam bastante palavrão, a gente fala, ó, mané um pouco e tal, mas eles ficam cada vez mais nervosos e gritam cada vez mais. Mas é mais criançada do que os jogos mais adolescentes, assim, de 18, 20 anos. Mesmo passando mal, o pessoal não para. É até meio que preocupante de vez em quando. Vocês acham que os jogos eletrônicos tornam reais as suas vontades, como de lutar, voar, criar personagens, ou seja, de saciar vontades pessoais? Eu acho que sim e não, porque não que a gente vá querer pular da janela e voar, mas seria legal se a gente pudesse. É uma obra de arte. Alguns jogos assim você vê que são feitos de forma profissional. É que nem você fazer um livro para vender, tudo bem? Que nem você fazer um filme também. Tudo tem uma questão de fantasia que tem de satisfazer as vontades dos leitores, dos consumidores, das pessoas que jogam. Especialistas afirmam que quando o jogador passa muito tempo no videogame, acontece uma alteração no estado de consciência. Vocês sentem isso? Isso aí eu já li que é verdade, eu já li em um lugar uma vez. Me falaram que quando o jogador se concentra durante uma hora em um jogo é o mesmo que um monge, ele entra num tipo de estado alfa, igual um monge entra em meditação. É uma concentração assim absurda. E eu já senti isso, já quando o jogo é muito difícil você fica muito louco. Você fica concentrado, mas não que vá alterar, sabe? Você termina o jogo não que vá quebrar a sua mente depois que você desliga o videogame e você fica lá em estado catatônico, não, você continua normal. Você tem um prazer com aquela atividade. Então, se a pessoa fica muito tempo naquela atividade, qualquer atividade que gera pra gente um comportamento impulsivo, né, ou compulsivo, é porque de alguma maneira dá prazer para o indivíduo. Como é esse prazer? Você tem a impulsividade, é um prazer direto com a situação. Então é como se aquilo te der adrenalina 100%, né? Libera endorfina para o indivíduo, ele se sente quimicamente bem. Então ele vai ficar naquela atividade muito tempo, porque aquela atividade dá prazer. Por isso até que quando você usa droga, tem essa relação. As substâncias dão prazer, você usa com grande frequência. E outra situação, que é a de compulsão, que a gente chama, que é alívio, né? A situação de alívio. Então, por exemplo, quando eu tô mal pra caramba, eu tô péssima, então eu vou lá e vou jogar, porque eu quero aliviar o estresse.
Então, nessa situação é de compulsão. Então, o que às vezes acaba acontecendo, o indivíduo joga tanto por impulsividade como por compulsividade. Então, ele gera os dois tipos de comportamento, por alívio e por prazer. Ele tem prazer dobrado. Prazer porque estou me livrando de alguma coisa, e prazer porque a própria atividade libera endorfina, serotonina, ele está ali a 1000 por hora na atividade. A construção dos jogos eletrônicos obedece a uma conjunção de algumas teorias. Para elaborar algo que possa provocar interesse distintos em um mesmo tabuleiro, é necessário um conhecimento sobre o comportamento humano, que ultrapasse as questões regionais e culturais de cada região do nosso planeta. Eu jogava CS desde 2000, acho que um pouco antes. Eu fui convidada a representar 2 lan houses já. Existem muitas pessoas viciadas nesse jogo. Uma das histórias foi que durante um jogo que eu fui jogar, a gente foi fazer um confronto, que é um time contra o outro. E meu time tinha um nome relacionado a 7 anões, eu era Branca de Neve. E durante o jogo eu operei um dos meninos do outro time, o que é operar, matar com a faquinha. Ou seja, num jogo que só tem armas de tiro e fogo, eu peguei e matei com uma arma branca, fria. E o menino ficou meio revoltado, falando que tinha cara, jogando com o nome de menina e tal, não sei o que. Só que quando ele descobriu que era uma menina, ele ficou mais bravo ainda. Ele viu que era eu, partiu pra cima de mim, me bateu, cortou minha boca dentro, começou a sangrar. Quando eu tirei a mão da boca, todo mundo viu que estava machucado de verdade, partiram pra cima dele. Foi um rebuliço bem desagradável, assim, e eu fiquei bastante tempo sem ir naquela lan house de novo. Se você usa de uma forma inadequada, se você usa sem regra, se você usa de uma maneira irregular, você usa. Aliás, qualquer coisa assim, né? Você fumar em excesso, beber em excesso, comer em excesso, o excesso normalmente não é favorável. Então é usar coisas de uma forma adequada para ser perfeito. Você sente alguma reação diferente enquanto eles estão jogando? Na verdade, reação diferente não, eles ficam alheios a tudo. Então eu acho que a falta de reação ao ambiente. Entendeu? Isso porque a história, geralmente as histórias e os jogos são tão intensos que eles ficam absurdos. Você chega, fala, conversa, pergunta e não houve resposta nenhuma. Então eu acho que essa interferência a esse nível é negativo porque acaba isolando o indivíduo do meio, da família, de amigos. No ambiente familiar eles acabam se isolando, porque eles só ligam para aquilo, só olham para aquilo. Eu acho que em relação à afetividade, isso pode ser um problema, porque o isolamento traz alienação, e aí você acaba só vendo aquilo, e como esses jogos eles têm muito de agressividade, de competitividade, de eliminações, extermínios e tal, isso eu acho que deixa o indivíduo menos sensível, vamos dizer assim, do ponto de vista emocional, amoroso. A fantasia passa a imperar na forma de pensar dele. E aí eu acho que fica mais difícil a interação com a realidade, né? Com as coisas do mundo real, na verdade. Eu acho que isso pode interferir, e como interfere, porque eu vejo isso em alguns momentos nos meus filhos. Para aquele que faz do jogo seu principal prazer e fonte de resoluções imaginárias, é por experiência clínica, um candidato a desenvolver uma psicopatologia. O exemplo disso é Kevin Moore, de 20 anos, que foi condenado à morte após ser considerado culpado pelo assassinato de 3 policiais. Durante o julgamento, o advogado do rapaz tentou ilustrar uma realidade de abusos físicos e mentais e procurou mostrar que os games violentos, como GTA, influenciaram no seu comportamento. Afinal, roubar carros e matar policiais fazem parte do jogo. Jogo um jogo que chama Tibia e eu jogo há 6 anos já. Nesse jogo, sim, me trouxe muitos problemas. Uma das vezes, assim, a gente tem a possibilidade de matar outros bonequinhos no jogo.
E eu matei outro bonequinho e o menino não ficou muito feliz, ele sabia onde eu jogava, que era uma lan house na Avenida Santinês, chamada Target. E ele foi até essa lan house, no jogo ele me fez diversas ameaças, falando que ia me matar, falando que meu peito era de aço, perguntando, né, seu peito é de aço, porque só assim pra aguentar meu tiro, blá 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 blá. Só que, tipo, eu nunca levei a sério, eu falei, pô, o cara vai me matar porque eu matei o joguinho dele, pelo amor de Deus, né. Só que o cara foi me matar. E ele chegou na lan house, eu tava lá jogando meu Counter-Strike de boa, e ele chegou e começou a gritar, quem é Melzinha, quem é Melzinha? E tipo, eu fui levantar a mão, meu amigo já pulou pra cima de mim, não fala nada. Me trancou na sala lá do fundo, aí foi aquela choradeira, né? Eu não entendi muito bem o que aconteceu, o cara queria me matar, ficava perguntando, ameaçando todo mundo, onde estava Melzinha e tal, e o dono da lan house, que era meu amigo, não queria falar onde eu tava no quarto do fundo, trancada. Aí ele pegou, acabou dando várias coisas do jogo pro menino poder ir embora. Só depois eu saí. O cara ainda me perseguiu há um tempo e tal. Hoje em dia ele é do mesmo time que eu no jogo. As pessoas até zoam ele, porque na época ele tinha 17 anos. Sei lá quantos anos eu tinha, não lembro, faz muito tempo. Mas hoje ele já não faz mais isso, né? Até ele me conhece já. Na época ele não sabia quem eu era. Bom, porque se ele soubesse, tivesse pelo menos visto uma foto minha, eu já tinha morrido, né? E é muito fácil, eu não tenho um rosto tão difícil de se encontrar. Xioi, de 13 anos, atirou-se da janela do apartamento onde morava com os pais após passar 36 horas jogando Warcraft sem parar. Curiosamente, uma carta escrita pelo garoto foi encontrada após sua morte. Nela dizia que iria morrer para juntar-se aos heróis do game. Seus pais também abriram processo contra a Blizzard, fabricante do jogo, alegando que a empresa descumpriu regras de defesa do consumidor ao não deixar claro que o game é perigoso para a saúde. Então, esse Tibia, ele é um pouco viciante porque as pessoas têm que ficar horas na frente do computador para conseguir pegar um level, como eu expliquei, tipo, vai pegando os levels, ficando mais forte e tal. Eu tenho um amigo que mora em Mato Grosso, Dourados, e ele também joga há muitos anos, acredito que mais tempo que eu, mais ou menos uns 6, 5 anos. E ele foi realmente um viciado total no jogo. Ele ficava horas na frente do computador, a mãe dele chegou até onde ia ficar preocupada e acabou tirando o modem, porque como é um jogo online, você tem como jogar pela internet. E quando ele acordou pra jogar, ele viu que tava sem o modem, ele surtou total. Foi na cozinha, catou um facão, correu atrás da mãe dele, expulsou a mãe dele de casa, a mãe dele teve que se refugiar no vizinho, que era amigo dele, o Márcio, que ele era um pouco mais normal que o Pedro, né? E a mãe dele pediu ajuda pro Márcio, o Márcio tentou ligar, o Pedro não atingiu o telefone, o Márcio teve que ir até lá, a casa dele, tentar acalmar e tal, pra conseguir fazer a mãe dele voltar pra casa, só que a mãe dele só conseguiu voltar pra casa quando ela falou onde estava o modem, ela nem pôde ela mesma pegar o modem. Ele teve que pôr o modem, conectar e ver se estava funcionando. Se tivesse quebrado, eu acho que matava a mãe dele. E esse mesmo menino também, a mãe dele fez uma segunda tentativa e sumiu com a CPU. Só que quando ela chegou em casa, ele pegou o colchão do quarto dela e tacou pelo segundo andar, onde ele mora. Falou que ela ia dormir lá fora até que o computador aparecesse. O pai dele também foi obrigado a ficar fora de casa. Quem ajudou também o caso foi o Márcio, né, que é o amigo dele. Ele teve que ir acalmar o Pedro, só que a mãe dele também só conseguiu voltar pra casa, inclusive com as roupas, que ele deve ter tacou também, né? Depois que ela falou onde estava escondido o computador para ele poder voltar a jogar. O adolescente Daniel Patrick, de apenas 17 anos, está sendo julgado por matar a mãe e deixar o pai ferido. O garoto se desentendeu com seus pais após ser proibido de jogar o game Halo 3. De acordo com a acusação, Daniel havia passado cerca de 1 ano recluso em casa, jogando videogame e vendo televisão.
que pariu. Mata a carne não, mas tu é doido, é? Ai, dá o cu, mas tu quer muito. Mata a carne não, macho.